temos que trazer uma notícia importante aqui do noticiário esportivo NBA/basquete brasileiro. Nessa manhã brasileira, tarde europeia, ou manhã europeia, dependendo do horário que as pessoas receberam a notícia, mas fomos informados. E para algumas pessoas, madrugada quase ainda, né? Porque tipo 6 da manhã tava pipocando isso. E para o mundo NBA, madrugadaça, né? Late night, madrugada mesmo. Saiu uma notícia, inclusive, com aspas do empresário do Bruno Caboclo, dizendo o seguinte, Lucas, Bruno Caboclo, cara, eu vou tentar transformar isso numa notícia, porque assim, a aspa é confusa, né? A aspa é um pouco confusa, a gente vai debater aqui até porque para dar a boa para nosso público, a gente é muito criterioso, muito cuidadoso e gosta de falar sempre as chances reais de tudo. Então, primeiro eu vou falar o literal, né? O Caboclo vai treinar com o Golden State até quinta-feira, com intenção de assinar um contrato. E ele acredita que vai conseguir. Nós estamos em negociações, nós estamos fazendo um ótimo progresso. É definitivamente uma opção que vale a pena continuar tentando, né? Uma coisa assim. Essa foi a notícia que foi solta, foi uma entrevista do empresário do Caboclo, Daniel Hazan, para um portal que eu não conhecia, Sports Channel em Israel. Não sei se é um canal de esportes em Israel ou o nome do canal é Sports Channel de Israel, falando sobre o futuro do Caboclo, mas assim, não é do nada. Inclusive faz sentido ser de Israel, porque deve ser coisa do tipo, e aí, Caboclo vem ou não vem? Isso. E ele estaria muito próximo, né? O time que ele mais está ligado é um time de Israel, né? O Hapoel Tel Aviv, né? Hapoel Tel Aviv, isso. Então, assim, embora ele tenha ainda contrato com o Partizan, o time que ele mais foi noticiado que jogaria até agora na próxima temporada é o Hapoel Tel Aviv, e só que o Daniel Hazan falou em solo israelense, né? O Daniel Hazan está em solo israelense, falou isso, que o Caboclo ia treinar com o Golden State até quinta, e você falou assim, né, Guiba, sobre ser criterioso. E a notícia vale a pena repercutir, fizemos isso logo que recebemos do Pereira, né? O Pereira é nosso Pereiraço Pereirusco, né, cara? Nunca falha. Logo que recebemos, porque quem repercutiu a notícia foi o Exportando. Exportando não é com EX, é com S mudo, que é um site muito tradicional italiano, que tem uma versão em inglês também. Então, é um site muito sério, o Exportando. Ele não repercutiria se a informação fosse só assim, algum meme, ou alguém fazendo alguma coisa. Não, é uma informação séria de alguém que apurou, então. Então, Lucas, a informação existiu. Essa informação existe de fato. Pelo menos o fato de que o empresário do Caboclo disse em Israel que ele está treinando com o Warriors, e já foi o suficiente para uma bomba no ambiente brasileiro de NBA. Diria, Gibas, Alan Neto, né, o falecido Alan Neto, o saudoso Alan Neto, que era o homem do dedo, né? Olha o dedo do trem-bala, né? Gira, gira, gira. Ele, quando escrevia, eu já falei isso aqui no podcast outras vezes, né? Mas ele tinha uma coluna muito grande no Diário do Nordeste, e sempre que eu sempre lembro dessa, né? O Ceará anunciou Wilson Mano, ex-Corinthians. E ele era tipo hoje do futebol cearense. E aí ele sempre trazia com tipo 2 semanas de antecedência, assim, vai acontecer uma bomba de 1000 megatons, né? E aí, dependendo da bomba, ia aumentando os megatons, né? Então ele, ao mesmo tempo, ele fazia esse trabalho do hoje e o trabalho, mais ou menos, sei lá, do Draft Express, né? Porque ele já dava o tanto de megatons, né, Gibas? E o Caboclo na NBA seria o maior número de megatons possível que a gente teria, né? No basquete brasileiro, comparável apenas com se o Iago também for para a NBA, ou se o Iago por acaso for para a NBA. E pro Golden State ainda, né? Cara, o Iago em qualquer time da NBA acho que ia ser muito megaton, velho. O Caboclo ainda está ligado ao Golden State, coloca mais uns megatons aí na conversa. Dá mais megaton ainda, né? Então, assim, Gibas, beleza, massa, animadaço, né? Apontando pro Shell, porém, a gente tem que meter o ai porém aqui, né, Gibas? Porque, assim, treinando com o Golden State... Treinando com o Golden State não é possível. Ainda não é possível, porque o Golden State, pessoa jurídica, não pode reunir sequer os jogadores que tem sob contrato, né? Então, assim... Isso é batalha, meu parceiro. Era sempre, né?
não tem como o Golden State dizer assim, Caboclo, vem jogar aqui, né, com os nossos atletas, porque o Golden State ainda não tem a permissão da NBA para começar os seus treinamentos, né? Então, o que tem acontecido, por exemplo, com o Rockets, né? Eles foi na casa, o Jalen Green tá organizando treinos do time. Então vão os jogadores lá por conta própria dos jogadores, às vezes eventualmente pessoas de player development estão passando nas redondezas e acabam aparecendo nesses treinamentos, né, de maneira assim. Nem participam, né? Ficam lá bebendo assistindo um videozinho. Ah, estão jogando, ouvi o barulho de bola de basquete quicando, vou lá assistir, sabe? Então assim, não tem como ser um treino oficial do Golden State, né? Mas não impede do Caboclo se apresentar, por exemplo, para scouts, né? Para pessoas que trabalham para o Golden State. Lucas, só para justificar ainda, não perca seu raciocínio, como diria o Crack Neto, interrompendo múltiplos raciocínios e fazendo as pessoas perderem o raciocínio, como eu fiz agora. Existe esse regulamento e ele é negociado quando a NBA vai definir seus parâmetros de relação entre jogadores e franquias, precisamente porque existe uma dinâmica de datas de apresentação, de quando todo mundo é obrigado a se apresentar, quando todo mundo começa a poder treinar. Então, não pode fazer antes, não pode, é contra o regulamento, e as equipes muitas vezes fazem coisas contra o regulamento na NBA, e recentemente, por exemplo, equipes estão perdendo escolhas por fazerem coisas fora do regulamento. Um exemplo claro, quando o New York Knicks abordou fora do período permitido o entourage do Jalen Brunson para contratá-lo. Fez isso fora do período permitido, ficou latente, todo mundo ficou latente, foi provado, perdeu escolha no draft. Então, não é uma brincadeira. Sixers, Suns, várias equipes. Outros mais recentemente. Então, quando vem a notícia, está treinando com o Warriors, e quando a gente repercute, está treinando com o Warriors, cara, a gente está enganando o público. Eu não sei se a intenção de quem falou foi, mas a gente tem que passar direito. Ele não tá treinando com o Warriors, pelo menos não fazendo a pré-temporada com o elenco do... Ele fez com o Celtics, né? Não faz muito tempo ele fez isso com o Celtics, né? Ele teve contrato de training camp para ficar com o Celtics por alguns dias, né? E ficou, e enfim, foi remunerado por isso, né? Então, assim, o que ele pode estar fazendo é workout para pessoas, né? E aí pode ter se perdido na tradução, pode ter sido questão de entendimento mesmo, porque ele pode estar treinando para pessoas do Golden State ou pessoas intermediárias, né, Gibas, do Golden State. Como era o nome do intermediário lá do Roda? Tinha um nomezinho. Não, deixei. O Chat GPT lá, fala como o Chat GPT, né? Como colocar o Caboclo no Golden State. Isso. Então, existe essa expectativa nossa gigante agora. O Caboclo tem estado constantemente aparecido em rumores, né? Tem estado em rumores, tem viajado para os Estados Unidos para fazer treino, fez isso, por exemplo, na janela entre pré-olímpico e Olimpíada. Então, assim, Gibas, há, né, um cenário em que ele, de fato, possa pintar por lá, há um cenário em que o Daniel Hazan esteja, sabe, elevando o preço do seu cliente, esteja colocando ele em evidência, fazendo de repente até outras equipes da NBA olharem para o Caboclo, né? Enfim, Gibas, a gente continua nessa expectativa, nessa esperança de Bruno Caboclo na NBA. Sendo Golden State ou não, qualquer equipe seria incrível, maravilhoso, né? Sendo Golden State seria mais ainda, pô. O Café Belgrado colocou está treinando no Golden State Warriors. Essa foi a tradução que a gente colocou. De acordo com o seu agente, ele está treinando no Golden State Warriors. Nem sei se está liberada as facilities, né? Não sei realmente se podem usar lá o treino, enfim, mas precisava levar adiante a notícia, né? Falando que a informação é do próprio agente. Dito isso, tem condição total o Bruno Caboclo de jogar na NBA, e acho que seria um baita jogador para jogar no Golden State, e em qualquer outra franquia que a gente falar aqui eu vou dizer a mesma coisa, mas acho que o fit com o Golden State é particularmente atraente para o Caboclo,
é uma franquia que usaria muito do que ele sabe fazer. Vamos nos lembrar, é um time que precisa muito do Looney, que acho que é um ótimo jogador, já provou isso várias vezes, é um puta reboteiro, cara decisivo. Mas, cara, o Caboclo faz coisas que o Looney não sonha em fazer. Eu já tenho sonhado, né? O Looney no college, no high school era tipo o Caboclo hoje. Sabe? Todo mundo olha o Caboclo como um pivô muito, muito diferente de tudo. Golden State Warriors tem uma organização com jogadores capazes de controlar o ambiente. E sim, eu tô falando do Draymond Green. O que ele faz é controlar o ambiente de maneiras pouco ortodoxas. É faísca, é instigante. É instigante. Então, escolhi acreditar muito que existe esse cenário desenhado. Não entendi bem o prazo, né? Tá treinando no Golden State até quinta-feira, né? A frase traduzida é treinando com o Golden State até quinta-feira, enquanto trabalhamos por outras coisas, né? Então, não sei, Lucas, não sei, mas estou animado com essa possibilidade e vamos acompanhar de perto essa novela aí, na esperança de termos o melhor ou barra segundo melhor, né? Porque ele e o Iago hoje estão mais ou menos no mesmo nível de relevância, melhor ou o segundo melhor jogador. A temporada europeia do Iago foi melhor do que a do Caboclo ano passado. Mas a de seleção, na seleção do Caboclo foi melhor. Foi avassalador. Então, melhor jogador da última Olimpíada do Brasil, do último pré-olímpico que o Brasil disputou. Seria muito legal ver ele jogando com o Curry, jogando com o Draymond, com o Steve Kerr, enfim. E seria uma baita contratação do Golden State. Esse não é meme não, cara. Não é porque é brasa, não. Ele realmente é um jogadoraço. E faria muito, muito bem ao ambiente NBA, Twitter, /Instagram, /YouTube, que agora não é mais só NBA e Twitter, né? Agora existe um ecossistema gigantesco aí que perpassa extra quadra, dentro da quadra e, sei lá, mídias sociais de todo mundo. Seria muito legal o Caboclo na NBA. Mais alguma coisa, Lucas, que faltou falar? Faltou isso aqui, ó. Pix Modalidade.